Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. Como vocês já devem saber, Elon Musk comprou o Twitter alguns meses atrás e já disse algumas vezes que quer transformar a plataforma em uma Everything App, uma app de tudo, mais ou menos como é o WeChat da China. E os primeiros desdobramentos que anunciou na semana anterior que eu gravo esse vídeo é que ele vai começar transformando em uma plataforma de pagamentos. Primeiro dinheiro fiduciário e depois cripto. Mas ainda não deve ser a experiência descentralizada que a gente gostaria de ter. Seria necessário uma mudança estrutural na plataforma para poder alterar isso. As redes sociais da Web3 estão em um momento inicial, bastante inicial, mas o crescimento tem sido mais rápido do que foi o das tradicionais. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas plataformas da Web3 e o que torna cada uma delas única. Mas antes disso, já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve, ative o sininho das notificações e você será notificado e vamos lá! Em 2022, Elon Musk comprou o Twitter, maior rede social até 140 caracteres. O problema é que o Twitter pode ser comprado, pode ser vendido, porque o Twitter é uma empresa privada, cujo produto é um protocolo fechado e uma plataforma centralizada. Mas nem sempre foi assim. Nos primeiros dias do Twitter, lá atrás, quando foi lançado no South by Southwest, o seu back-end ele funcionava como uma espécie de protocolo aberto. Era um gráfico social extensível que permitia a qualquer desenvolvedor se conectar à plataforma aberta e criar aplicativos a partir dela. Mais ou menos como é Ethereum hoje. Quando o Twitter encerrou isso em 2018, esse ecossistema quebrou. O fundador e ex-CEO Jack Dorsey, ele mostrou interesse em abraçar novamente um protocolo aberto com a Blue Sky, mas o Elon Musk ainda não se manifestou com relação a isso. As redes sociais da Web 2 atualmente tem bastante problemas para resolver. Censura arbitrária, as plataformas ainda podem censurar quem elas quiserem, como elas quiserem. Nenhuma interoperabilidade de seguidores, você não pode pegar os seguidores de uma plataforma e levar para outra. Falta de inovação, algumas ficaram ali meio paradas no tempo. Uso indevido de dados dessas plataformas, a gente sabe, já ouvimos falar disso. Algoritmos fracos e viciados, poder assimétrico na monetização, a lista continua. Algumas alternativas descentralizadas vêm tentando resolver esses problemas já há alguns anos. O progresso tem sido às vezes questionável, mas graças à evolução das blockchains, estamos começando a ver um avanço no desenvolvimento de soluções mais interessantes, confiáveis e até criativas. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a mídia social descentralizada é que os esforços giram em torno da construção de protocolos e não de plataformas. Assim como o Elon Musk não pode comprar o protocolo, até onde a gente sabe ele não pode comprar o protocolo de e-mail SMTP ou o protocolo da internet, que é o HTTP, e alterar essas regras da forma que ele quiser, os objetivos em torno dos protocolos sociais da Web3 são que sejam abertos, descentralizados, sem censura e que permitam aos desenvolvedores criar aplicativos customizados sobre eles. Alguns dos maiores protocolos que a gente tem hoje são Lens Protocol, Farcaster e DeSoul. É importante dizer aqui que eles são protocolos, eles não são redes sociais. As redes sociais são construídas em cima de cada um deles, de cada protocolo. Eles seguem rotas arquitetônicas muito diferentes, mas todos estão se dirigindo ali para o mesmo objetivo. O Lens Protocol é um protocolo de mídia social descentralizado construído na Polygon pelo cérebro por trás da gigante de DeFi Aave, que é o Stani Kuleshov. Foi lançado em 2022 em meio à integração dos NFTs e o Lens aproveita totalmente o padrão de token não fungível ERC-721, o mesmo token dos NFTs, para construir um ecossistema verdadeiramente descentralizado. No Lens, basicamente tudo é NFT. Quando você cria um perfil Lens, ele já é mintado como um NFT em sua carteira de cripto. Quando você segue alguém no Lancer, que é uma das redes do Lens Protocol, você cria um NFT de seguidor na cadeia. E assim por diante. Para qualquer postagem que você colecionar, criar ou compartilhar, cada uma dessas coisas acaba virando um NFT, no qual você pode carregar através da sua wallet, sua carteira de criptomoeda, sua MetaMask. Mas o que isso realmente significa na prática, Luciano? Vamos considerar o Lancer um aplicativo semelhante ao Facebook, criado na Lens Protocol, dentro do protocolo. Eu ainda não tenho um perfil lá, mas vamos dizer que eu tenha e que eu tenho um total de 30 seguidores. Isso significa que 30 pessoas escolheram clicar ali em seguir no meu perfil e quando elas clicaram em seguir, elas já criaram um NFT de seguidor. Olha só que legal. Agora vamos dizer que o Lancer decida me banir porque eu desrespeitei as regras de moderação de conteúdo por lá. Se isso acontecesse, eu não ia perder esses seguidores, os meus 30 seguidores, pela simples razão de que eles não estão registrados no protocolo da Lancer, mas sim no banco de dados da Lens Protocol, do protocolo. Em
contratos inteligentes e mutáveis da Polygon. Eles existem na forma de NFTs, o que os torna totalmente interoperáveis, ou seja, quando eu vou para outro aplicativo do Lens Protocol, como por exemplo o Favor, que é semelhante ao Twitter, meus seguidores vão estar lá. Eles literalmente vão me seguir na forma de NFTs. O mesmo vale para conteúdo, como por exemplo um vídeo no LensTube, um aplicativo semelhante ao YouTube no Lens Protocol. Vamos dizer que o canal Crypto Craziness foi acidentalmente removido do YouTube. Muito provavelmente entraria em pânico, mas no caso do LensTube seria só um inconveniente. Por quê? O canal e os vídeos, eles não deixam de existir. Eles continuam existindo no banco de dados da Lens Protocol. Portanto, eles estariam disponíveis para visualização no Lenster, na Favor ou em qualquer outro aplicativo que esteja dentro do protocolo e projetado para extrair os dados do vídeo. Os aplicativos da Lens são apenas front-end, como se fosse uma máscara. O vídeo ele não fica depositado ali, ele não seria apagado. Então eu não perderia o meu canal, ele só estaria escondido, vamos dizer assim. A mágica da Lens Protocol está nessa inovação, na camada de experiência do desenvolvedor e do usuário. Por exemplo, cada plataforma tem um gerenciar a monetização do seu conteúdo, análise ou organização das listas de reprodução. A Lens já separa esse tipo de coisa em duas coisas: as ferramentas de criação e as ferramentas de consumo. Isso permite que os desenvolvedores criem aplicativos conectando e reproduzindo diversas ferramentas Web3 e Web2, ou dados on-chain, dados na blockchain e off-chain, fora da blockchain, todos vinculados pela Lens API, a plataforma ali de desenvolvimento do protocolo. Para hospedar imagem, por exemplo, os aplicativos podem optar por opções descentralizadas, como IPFS ou Arweave, ou opções tradicionais centralizadas, como a AWS, o Amazon Web Service. E os aplicativos podem também, olha só que legal, ser conectados a qualquer aplicativo DeFi. Os usuários podem assistir vídeos por qualquer plataforma dentro da Lens, por exemplo. Se eu carreguei um vídeo no Lens, você pode assistir em qualquer aplicativo compatível com o protocolo. Tanto os desenvolvedores quanto os usuários podem personalizar sua experiência de construção e de consumo. Resumindo, você pode criar do jeito que você quiser e consumir do jeito que você quiser. Essa é a inovação das camadas dos creators e da experiência do usuário na Web3. Um outro protocolo interessante é o Farcaster. A criação de um perfil no Farcaster gera uma frase inicial e uma identidade em uma rede de teste da Ethereum chamada Goerli, onde o Farcaster escolheu hospedar ali as identidades dos usuários, ou seja, o registro de dados dessa pessoa, como quando a gente entra numa rede, coloca nome, e-mail, etc. Todo o restante das informações sai de uma cadeia de servidores centralizados, conhecidos como os hubs. Os usuários do Farcaster, eles pagam uma taxa de gás uma única vez para criar um perfil, ao contrário dos concorrentes do Lens, que eu comentei agora há pouco, e do DeSol, onde todas as ações exigem uma taxinha ali de gás e uma assinatura na sua carteira de cripto, pois todas as informações são NFTs. O Farcaster, ele tem uma abordagem minimalista de armazenamento de dados on-chain, na blockchain, o que os ex-fundadores da Coinbase, Dan Romero e Varun Srinivasan, chamaram de descentralização suficiente. Em dezembro de 2022, o Farcaster tinha um total de 6,7 mil usuários e uma média de 3,5 mil usuários ativos mensais. Para uma rede estar começando, é bastante coisa. E aí temos também o DeSol. Se o Farcaster está adotando uma abordagem minimalista, o DeSol, a abreviação de Decentralized Social, segue numa direção completamente oposta. DeSol é uma blockchain de primeira camada, como a Ethereum, por exemplo, construída especificamente para aplicativos sociais descentralizados. Ao contrário do Lens, o DeSol foi lançado em 2019, na era pós-ICO aí, e antes da explosão dos NFTs em 2020-21. O DeSol foi construído desde o início para ser uma blockchain de estado infinito, armazenamento pesado, em contraste com as primeiras camadas de uso geral de hoje, que são projetadas para terem estado finito, que armazenam somente saldos, informações e tokens. Esse design da DeSol permite que ele armazene todos os dados brutos on-chain na rede de forma econômica para serem indexados e consultados rapidamente com mecanismos como, por exemplo, de pesquisa como o Google. Isso dá a DeSol controle total sobre a sua estratégia de escala. O DeSol é semelhante ao Lens em um aspecto importante. Cada ação é uma transação na cadeia, que custa combustível. Mas a maioria das transações o custo é bem baixinho, mais ou menos 0,00002 dólares. É bem baixinho. Um valor que acaba sendo irrisório
para os degens que querem ali arriscar nas novas redes. Graças a essas transações quase sem custo e irrisórias, os aplicativos DeSo estão abertos para experimentar um tipo de financiamento on-chain, que é aliviado por ter que pagar transações constantemente. Então, muitas pessoas ali pagando um pouquinho acaba gerando esse financiamento. Vejamos o Diamond, por exemplo. O Diamond é um aplicativo semelhante ao Twitter dentro do protocolo de DeSo. Os influenciadores do Instagram, por exemplo, eu tenho o meu perfil lá no Instagram, se você ainda não seguiu, @Luciano Matias, não podem monetizar os seguidores diretamente. Eles precisam basicamente recorrer a outros meios informais, como assinaturas, você pode ir lá dar um subscribe, um conteúdo pago, vendas de produtos ou encaminhar para outras plataformas, como o Substack ou até de e-commerce. No Diamond é bem mais simples. Os usuários podem dar dicas uns aos outros comprando a moeda criadora, exclusiva de outro usuário com DeSo. Então, o DeSo é um token do protocolo, da plataforma, e podem se criar as moedas dos criadores. Uma criptomoeda de um criador é basicamente um tipo de influência social, tokenizada, e que possui utilidade interoperável com muitos dos outros aplicativos da DeSo. Ou seja, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um perfil no Diamond e a minha cripto é a LUC, L-U-C. Quanto mais pessoas comprarem LUC com DeSo, D-E-S-O, mais valiosa ela vai se tornar e mais relevante eu vou me tornar ali na plataforma como creator. Isso cria um ecossistema ali muito legal e interessante que valoriza os creators e valoriza o ecossistema da plataforma. Tá, beleza. E quais são os riscos de centralização do DeSo? E aí eu digo, é o mesmo de qualquer blockchain de primeira camada, segurança econômica. Se o preço do token DeSo cair, a cadeia fica mais vulnerável a ataques e os tokens dos creators talvez também se desvalorizem. Então, se o protocolo se desvalorizar, os creators que estão ali dentro provavelmente terão uma desvalorização. A cadeia DeSo também está atualmente em consenso de prova de trabalho, igual ao Bitcoin, com pelo menos 1000 validadores, 1000 mineradores, com planos de mudar para a prova de participação, ou Proof of Staking, agora em 2023, como fez a Ethereum em setembro de 2022 com a The Merge. O DeSo possui uma contagem mensal de usuários ativos mais alta do que todos os outros protocolos, com mais ou menos 130 mil, isso no final de 2022. Atualmente existem mais de 50 aplicativos desenvolvidos no DeSo, sendo mais ativo esse Diamond, que é semelhante ao Twitter. Hoje já existem diversos aplicativos de redes sociais descentralizados, mas eu vou deixar eles para um próximo vídeo. A verdade é que a Web3 é inevitável. A gente não sabe se as Big Techs da Web2 irão entrar comprando tudo, então agora é o momento certo para ir testando cada plataforma e esperar para ver quais delas vão crescer aí exponencialmente. E como já diria o antropólogo Clifford Geertz, remodelar o padrão das relações sociais é reordenar as coordenadas do mundo experimentado. As formas da sociedade são a substância da cultura. Obrigado, pessoal, e até a próxima.